Eu não acho que o John vá para o West Ham para ser titular absoluto do West Ham. Como o Carlos Miguel. O Carlos Miguel foi para o Nottingham Forest achando que o goleiro com o potencial do Carlos Miguel ia ser titular do Nottingham Forest e não foi. E você perdeu a possibilidade de ser titular do Corinthians. Né? A torcida do Corinthians está muito feliz com o Hugo, mas o Carlos Miguel era tão bom quanto o Hugo, talvez melhor. Você acha o Carlos Miguel melhor que o Hugo? Eu acho o Hugo melhor, cara. Eu acho o Carlos Miguel... Bom, o Carlos Miguel não conseguiu confirmar, né? O Carlos Miguel tem mais ele é grande. Ele, é 2,5 m ele tem, né? Eu acho que o Carlos Miguel é uma envergadura enorme, né? Eu acho o Hugo muito bom, a torcida do Corinthians está feliz com ele. O Carlos Miguel podia ter virado... O Hugo só existe no Corinthians porque o Carlos Miguel foi embora. E só uma informação aqui importante, o Tafarel foi na Neoquímica Arena para observar jogadores e com um olhar de goleiro, né, de grande goleiro que foi, também para ver a evolução do Everton, que voltou a ser analisado pela seleção, e o Hugo Souza, que esteve na última convocação. Então, o Tafarel esteve em loco lá na quarta-feira para observar também os goleiros. Mas eu acho o Hugo diferente do Tafarel. Eu tenho uma história do Tafarel estupenda, quando o Tafarel foi para a Itália, que o Tafarel era... Havia programa de humor com o Tafarel e tudo mais, porque o goleiro da Itália era o Zenga, que era fabuloso. E se você conversar com o Tafarel vai te explicar por que o Tafarel é melhor que o Zenga na história do futebol. Porque o Tafarel é um goleiro extremamente técnico. Não que o Hugo não seja, mas o Hugo é mais saltador do que o Tafarel. O Hugo é o goleiro que... A bola que vem cruzada, que ele passa da bola, é o Marcos, volta. É o Marcos. Não, eu acho o Marcos diferente do Tafarel. Porque o Marcos é extremamente técnico. Acho o Dida muito técnico. Mas assim, o Tafarel era assim, né? Tum. 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 E decisivo, né? Ele não saltava. Ele não precisava. Ele era baixo e ele não precisava saltar. A bola estava sempre em cima dele. Porque ele estava sempre no lugar certo. É o entendimento de onde o jogo vai. Eu vi poucas vezes o Tafarel tomar peru. A gente viu algumas. Jorge Veras no Grenal. Aquela do... Marinho Saldanha está ouvindo você, não tá? Jorge Veras no Grenal de 87. Marinho Saldanha, cadê você? Tá da Bolívia, né? Da Bolívia. Da Bolívia. Não, teve aquela pichotada do Atlético que ele dá o bico depois. Esse ficou marcado. Mas assim, o Tafarel é um goleiro extraordinário. Ele tomou alguns frangos, mas ele crescia muito na hora de decidir. Né? Vou nem falar, né? 94, 98, enfim. E Carlos Miguel, falando de goleiros, hein? Corintiano. Começou a gostar dele, depois ficou meio na bronca, praga de corintiano quando pega. Ficou na bronca com a saída dele. Foi num momento ali muito turbulento do gol do Corinthians, né? Quando o Cássio sai, chega o Carlos Miguel, pouco depois ele já vai embora. E, felizmente, para o corintiano, achou o Hugo, que se encaixou muito bem ali na posição. E Carlos Miguel foi para o Nottingham Forest com esse sonho, né? De jogar na Premier League, de defender o clube inglês, de atuar na Europa. Pela oportunidade. Mas as coisas não estão andando muito bem como ele esperava, né, André? A gente vê essa matéria aí trazida por Bruno Andrade no Mercado da Bola. Ele hoje está na lista de dispensa do Nottingham Forest lá da Inglaterra. Ele tem contrato, mas... Quem chegar com uma boa proposta, leva. Né? O Nottingham Forest não vai segurar o Carlos Miguel. O Carlos Miguel está na lista de jogadores negociáveis. Então, assim, se você for pensar, ele pode ter mercado na Europa? Difícil, porque ele não atuou, né? Ele não foi visto, ele não foi para a vitrine. O mercado que hoje tem o Carlos Miguel é um mercado brasileiro. Né? Porque é onde ele jogou aqui no futebol, nosso futebol. Então, assim, é difícil imaginar que ele fique pela Europa. Vai ter que voltar. E já assim, tem vários clubes que vão precisar de goleiro, né? Então, assim, é uma possibilidade real mesmo dele voltar para o futebol brasileiro. Quem sabe ele volta, né? Porque você gosta do futebol. Ele tem que se concretizar, né? Eu gosto, mas ele tem que se confirmar, claro. Eu não posso dizer que o Carlos Miguel é melhor do que o Hugo. Não, o Hugo joga, o Carlos Miguel não jogou. Mas o Hugo, eu acho que o mais exato que eu falei dessa conversa toda aqui o Hugo só existe no Corinthians porque o Carlos Miguel foi embora. Sim.
Sim. Senão o Carlos Miguel teria tudo para ser titular do Corinthians. E é muito louco, porque eu me lembro de trazer essa apuração aqui. Quando o Carlos Miguel foi embora, o Corinthians foi atrás de 2 goleiros. Santos, que hoje está de volta ao Atlético Paranaense, e o Hugo Souza. E assim, entre os dois, a preferência era o Santos. O Corinthians tinha a preferência pelo Santos. O Hugo veio depois. E aí o Fabinho Soldado, e aí a gente tem que dar o mérito para o Fabinho Soldado, que foi quem convenceu toda a diretoria do Corinthians de que o Hugo poderia ser um grande goleiro no Corinthians, porque conhecia o Hugo Souza do Flamengo. Então o Fabinho Soldado teve ali seu momento de persuasão de passar o Hugo na frente e foi o que acabou acontecendo.